Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. Quantos aqui estiveram no congresso? Quantos aqui gostaram do que aconteceu, do que houve, do que ouviu? Amém? Glória a Deus por isso. Essa semana, fiquei pensando um pouquinho a respeito de tudo aquilo que aconteceu, das palavras proféticas, das promessas, e de tudo aquilo que Deus tem e está por fazer. Tem muita coisa para acontecer, porque 16 anos atrás foram muitas promessas, e o Senhor falou que é para preparar, porque Ele vai derramar nesse tempo, amém? Você crê nisso, irmão? Amém? Enquanto a gente está louco esperando a manifestação, aquilo que as coisas acontecerem, eu fico pensando, como pastor, a gente fica tentando entender, espiritualmente falando, na palavra, né? E aí eu te faço uma pergunta: qual é o melhor modelo de igreja? Qual é o melhor modelo de igreja? Eu costumo dizer, e às vezes eu brinco, e falo que a coisa mais difícil da gente lidar é com o tal do crente. O tal do crente é custoso. Mas também costumo dizer que crente até o diabo é, amém, irmãos? Só que ele crê e treme na presença de Deus. O que eu estou dizendo é que às vezes o nosso formato religioso e não o nosso formato cristão, o que ele agrega e o que ele subtrai? O nosso modelo. E aí eu te pergunto, qual que é o modelo certo? Então agora vamos tentar entender um pouquinho disso que eu quero expressar essa noite. Qual que é o formato certo? É nós vimos todo de terno e gravata, até o pescoço, bonitinho. Ou o dia que está muito quente assim, a gente poder botar uma camiseta e vir de bermuda. Qual que é o modelo correto? Qual que é o modelo? Nós precisamos ter um entendimento que nós precisamos agradar a Deus, amém? Mas nós precisamos ter um entendimento que também as pessoas precisam se sentir em casa, amém? O que você acha, uma hora dessa, eu assim, com uns quilozinhos a mais, né, que está meio passado, dentro daquele terno meu maior que tem, a gravata já assim, desse jeito, né? O botão aqui, porque aqui já fechou, nesse calorão. Como é que funciona se também todo mundo resolver vir de camiseta cavada e sunga? Aí bagunçou o negócio, né? Então qual que é o modelo, qual que é o formato? Aí a gente faz o congresso, igual hoje aconteceu, que o som aqui estava um pouquinho alto. Eu acho que os meninos estão pegaram uma rebarba, né, do evento, né? E o negócio está meio alto. E aí eu te pergunto, qual que é o som ideal? A meninada quer que o mundo acabe. Os nossos jovens são os jovens assim mais conservadores, para não falar que tem muito velho no meio dos jovens, mas eles são mais conservadores. Mas a meninada quer que o mundo acaba, quer que o baterista arrebenta tudo. E eu já fiz uma encomenda para o apóstolo Sidney, porque eu estou vendo no meio daquela confusão. Cheguei aqui no primeiro dia, o negócio estava complicado, a turma estava lá fora, e o apóstolo Sidney, aí eu chamei ele não ouviu, chamei ele de novo, não ouviu. Aí eu cutuquei ele, foi lá e tirou 2 borrachinhas do ouvido. Eu falei, isso é que é tempo de estrada, já está acostumado, né? O cara tem que concentrar na palavra. Chega, cada igreja tem uma situação diferente. Ele vem,
tampou os 2 ouvidinhos, o negócio está acabando o mundo aqui. Mas a pergunta é: qual que é o modelo, qual que é o formato que nós precisamos atingir para que as pessoas possam se sentirem bem? Eu tenho aprendido que tudo que é extremo, tudo que vai para as pontas demais, dá problema. Tudo que é muito extremo, sai da linha, dá problema. Mas para tudo existe um ponto de equilíbrio. E a gente fica tentando ver um formato correto. Agora, lá nos Estados Unidos, está um modelo, um formato aí acontecendo de igrejas que trabalham por temas. Teve uma semana que contaram para nós, numa igreja tinha uma campanha, que era a campanha, o mês da lavação de roupa suja. Você chegava na igreja, tinha umas 300 máquinas de lavar roupa assim no altar, para tudo quanto é lado, que era para o povo lembrar que era a semana de lavar roupa suja. Aí teve uma boa lá que o pastor ia pregar sobre essência, aquilo que está dentro de nós. Aí ele chegou numa Maserati e subiu no altar, V12, acelerando, subiu no altar e pregou sobre a essência, o que está dentro de nós, a casca e o que está dentro, sobre a essência. Eu já havia visto pregar a respeito disso com a latinha de Coca-Cola. A latinha tem sustentação, você pega ela, tenta amassar, quebrar, ela não amassa. Mas se você abrir e tirar o líquido, a hora que você apertar, ela destrói na sua mão. O que é isso? É porque tirou a essência. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Qual o formato, o modelo que atrai ou que deixa de atrair? Porque se Deus fala que vai crescer, que as coisas vão acontecer, então nós precisamos organizar para fazer de forma com que esteja tudo bem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí a gente vai fazer uma enquete, né? Olha, a igreja boa é aquela que lá tem ar-condicionado, beleza. Tem um amigo meu que botou ar-condicionado na igreja e depois, no meio do culto, alguém levantava a mão e falava assim: pastor, pede para baixar o ar. Pastor, o ar. Um dia ele levantou e falou: irmã, faz um favor para mim, bota uma blusinha amanhã nos cavados aí, vem com a blusa de frio, porque nós não vamos desligar o ar. Nós gastamos 8 anos de campanha para pôr um ar-condicionado na igreja. Agora que pôs, você quer que diminui? Põe uma blusa de frio. Então é muito difícil você encontrar uma igreja ideal. É muito difícil para nós, quando a gente pensa que vai crescer, o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance, porque às vezes a gente tem muita ideia, mas não tem às vezes a condição de fazer. Mas qual que é o modelo? Qual que é a essência dessa igreja? Que talvez, eu acho que é o Cláudio Duarte que diz, ele fala assim: irmão, não tem igreja perfeita. E se caso você passe na porta e encontre, desculpe que aquela igreja é perfeita, por favor não entre, pode ser que se atrapalhe, tudo está lá dentro. Porque não há perfeição. Mas qual é a essência? O que realmente Deus quer fazer através da igreja? Não da estrutura, mas da igreja, que somos nós, o corpo. Como é que isso precisa funcionar? E aí, às vezes nós ficamos procurando modelo, e a Bíblia nos dá um modelo de igreja que funcionou com uma eficiência muito grande. Agora vocês podem aumentar aí, viu? Tá bom, eu já virei o retorno aqui. Qual que é o modelo dessa igreja que funcionou, e a Bíblia diz que ela crescia a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas que vinham chegando e se ajuntando a um povo que estava ali reunido. Essa igreja é a igreja primitiva. E eu queria que nós fizéssemos uma reflexão, algo rápido hoje, que eu acho que nós vamos ter que estudar muito isso aqui. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
Esses dias para trás, antes da gente ler, agora graças a Deus tem 2 ventiladores me soprando aqui. Não sei se até o final do culto eu tenho voz. Mas um irmão virou para mim e falou assim: apóstolo, eu peguei um negócio aí, comprei uns trem usado aí, que ó, uma benção, só vai comprar para a igreja. É aqueles ventilador grandão e ele solta uma aguinha para umedecer o ar. Falei, irmão, você quer que eu seja crucificado igual Jesus? Ele falou, o que foi? Aquilo vai refrescar. Eu falei, e as escovas das irmãs, meu filho? A fortuna que fica no final de semana, lá, espichando, você jogou uma aguinha, umidade, pronto, perdi a metade das ovelhas. Então não é fácil não. O modelo correto nós estamos buscando, amém, irmão? Cremos que é o ar, nós vamos chegar lá. Atos 4, capítulo 32, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa própria. Tudo aquilo que possuíam era em comum, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha o que acontece com a igreja primitiva. Essa igreja tem uma experiência com Deus. O Espírito Santo de Deus visita Jerusalém. E essa igreja, ao ser visitada, começa toda uma quebra de paradigma. A palavra diz que existiam pessoas naquele lugar diferentes. Existia naquele lugar pessoas que falavam línguas diferentes. Existia naquele lugar pessoas com costumes diferentes. Havia naquele lugar cultura, credo, a maneira de crer, a maneira de fazer e até a língua que se falava eram diversas, diz a palavra. Mas no momento que o Espírito Santo de Deus é derramado, aquilo desperta algo na vida das pessoas, e elas pararam de olhar para suas próprias necessidades e começaram a se preocupar umas com as outras. E havia um sentimento, não de individualidade, do meu, do eu, do que eu quero, do que eu preciso, mas havia um sentimento de compartilhar. Havia um só coração, havia um só espírito, havia uma necessidade de compartilhar uns com os outros. E no meio desse ambiente, as pessoas começaram a enxergar as outras à sua volta. Debaixo desse mover, as pessoas começaram a ver as necessidades das pessoas, uma ao seu lado, outra do outro lado, vendo que existia necessidade diferente, existiam pessoas diferentes, existia uma situação diferente na vida de cada um, e eles começaram a se preocupar com isso, começaram a olhar para o próximo, começaram a entender que os pecados eram parecidos, que a minha tentação muitas vezes é a sua tentação, porque quando nós olhamos para o formato daquilo que traz junto a religiosidade, que traz junto esse formato gessado que muitas vezes nós vemos, as pessoas se convertem e elas alcançam um nível, eu não sei se eu posso dizer isso dessa forma, mas um nível espiritual, talvez não seja nível espiritual, mas um nível de hierarquia um pouquinho maior, ou porque sou mais velho um pouco, ou porque tem tanto tempo de casa, que a gente perde a sensibilidade da necessidade das pessoas que estão próximas de nós, e não entendemos que as tentações às vezes são as mesmas, que o pecado, que aquilo que muitas vezes nos arruinou, nos trouxe, foi o mesmo, e nós vamos perdendo essa sensibilidade, nós vamos perdendo essa capacidade de enxergar o próximo como alguém também que precisa, da mesma forma com que nós precisamos.
Mas o homem natural, egoísta, ele está preocupado com ele mesmo, ele está preocupado em resolver os seus problemas, ele está preocupado em ser abençoado, ele está preocupado em receber. Lembra do que acontecia lá no tanque de Betesda? Quando Jesus chega com aquele aleijado e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O que você quer que eu te faça? Ele falou: sabe o que acontece? Tem uma turma aí que toda vez que a água movimenta, alguém passa na frente. Todos ali haviam necessidade, mas ninguém se preocupava com aquele que estava do lado. E quando essa igreja, esse povo, que se você quiser entender um pouquinho a realidade daquele tempo, talvez fosse diferente, mas hoje eu assisti uma reportagem sobre Israel, o povo judeu e o povo árabe, eu fiquei assustado. Eles estão ensinando as crianças, eu vi o vídeo, eles estão ensinando as crianças a como faz para poder bater, destruir e agredir o judeu. O povo árabe é um desenhozinho de TV infantil. Está na rede aí. Como é que se faz? E o programa, um programa extenso, uma reportagem na rede, no 40 lá, no Globo News, a qual as pessoas estão assustadas porque havia divergência. E aí, queridos, ali naquele tempo havia uma divergência terrível. Havia ali uma necessidade de povos diferentes, com ideias diferentes. E nós, quando chegamos na igreja, não somos diferentes disso. Cada um tem uma necessidade diferente, mas nós deixamos de enxergar aquilo que nos une. E aquilo que acontecia naquele tempo, que aconteceu naquele tempo, foi que a presença do Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa, que as pessoas pararam de olhar para suas próprias necessidades e começaram a cuidar uns dos outros, começaram a repartir o que eles tinham. E a palavra conta a história de Ananias e Safira, né? Deixa eu encontrar aqui, só para me te dar a referência. Atos 5, conta a história de Barnabé, que vendeu um imóvel. Foi Barnabé? Barnabé vendeu o imóvel, e ele pegou o dinheiro do imóvel e repartiu com aquela comunidade que estava junto. Havia ali uma unidade de espírito, um só corpo, um só coração. Havia algo que unia. E Barnabé, chamado de José, de consolador, fez ali o papel do Espírito Santo. E ele vende um imóvel, reparte. A Bíblia diz que não havia necessidade no meio do povo, porque uns supriam as necessidades uns dos outros. Quando fala sobre isso nos dias de hoje, se a gente trazer isso para um formato bem simples, a gente pode dizer que não faltava um abraço, que não faltava um gesto de atenção, de carinho, de preocupação um com o outro, de realmente uma atitude prática, de fé. E Barnabé vende os bens e sana ali os problemas. Ananias e Safira, vendo aquela situação, eles pegam também, correm e vendem um bem. Só que acharam por bem, acharam que o valor era muito, e resolveram não entregar só uma parte. E aí um dos discípulos perguntaram: olha, vocês trouxeram tudo? E eles disseram: sim, trouxemos tudo. E a palavra de Deus diz que eles foram fulminados e mortos, porque era mentira. Queridos, não tem nada escrito que eles tinham que vender alguma coisa. Não tinha lei, não tinha nenhuma obrigação que tivesse que vender para repartir alguma coisa. Mas a intenção que dá é que as pessoas queriam fazer parte daquilo. Mas elas queriam fazer parte daquilo, mas não entenderam qual era o propósito. Elas acharam que se elas compartilhassem com o dinheiro, talvez elas pudessem fazer parte desse clube, daquela turma que estava ali, naquele mover. E eles não entenderam o propósito, que o negócio não era recurso, o propósito era coração. E a mentira entra no meio daquele casal, e eles são mortos e fulminados.
Quando nós olhamos para tudo isso que eu estou dizendo, e olhamos para o modelo hoje, qual que seria nossa pergunta, esse modelo ideal? Na verdade, existia algo de Deus muito poderoso naquele lugar. Havia um derramamento do Espírito Santo, que trouxe ao coração das pessoas arrependimento, trouxe ao coração das pessoas o entendimento em relação à mentira e à verdade. Houve um entendimento a respeito de comunhão, houve um entendimento a respeito da preocupação com o próximo, e a Bíblia diz que aquele mover era um mover que trazia 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, e a Bíblia diz que elas vinham se ajuntando. Queridos, eu sei que muitos de nós já experimentamos desse mover de Deus, desse que a gente chama de primeiro amor, dessa unção, desse derramamento. Mas na verdade, eu acredito que o tempo vai passando e nós vamos nos tornando, talvez esse amor vai se esfriando, vai se acabando. E não é diferente de um relacionamento, de um namoro. Lembra aí o sacrifício que você fazia para poder ir buscar a sua namorada lá onde é que ela trabalhava, lá onde é que ela estudava, lá onde é que ela morava. Quantos aqui tem uma história dessa? Que tipo assim, morava aqui no Santa Mônica e a namorada morava lá no Moarama. Eu comecei a namorar com a pastora Andréia, até carro emprestado para minha tia eu arrumava para buscar ela nos lugares. Hoje ela tem carro, eu largo ela para trás. Complicado esse negócio. As coisas começam a mudar quando a gente começa a pensar e entender, e começa a questionar e perguntar assim: pastor, apóstolo, eu tenho que dar o dízimo, é do bruto ou é do líquido? Quando a gente perde a sensibilidade de compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Eu pude entender hoje nessa palavra que o modelo da igreja ideal é a igreja que a gente consegue quebrar todos esses paradigmas, quebrar a religiosidade, quebrar o formato, que a gente consegue respeitar e entender as pessoas da forma com que elas são, que a gente consegue olhar para as pessoas com as suas escolhas, com os seus defeitos, e conseguimos amá-las do jeito que são. Mas entendo também que a igreja ideal é aquela que, regada pela graça e pela presença do Espírito Santo de Deus, nos faz em todo o tempo voltar na essência daquilo que nos trouxe, aonde nós continuamos dando na totalidade, se dando na totalidade, entregando no todo, compartilhando, estando preocupado aonde o nosso eu morre, mas nós conseguimos enxergar as pessoas dos nossos lados, conseguimos enxergar a necessidade do próximo, conseguimos enxergar a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. E eu pude entender que a igreja, que o modelo ideal, queridos, foi aquele modelo que foi cheio da presença de Deus, aonde as pessoas, despojadas de si mesmos, elas estavam preocupadas em fazer aquilo que o Senhor gostaria que elas fizessem, movidas pelo Espírito Santo, uns aos outros, preocupados uns com os outros, cuidando uns dos outros, fazendo com que as necessidades uns dos outros fossem sanadas, que não faltasse nada, não faltasse amor, não faltasse um abraço, não faltasse atenção, não faltasse afeto, e aonde houver a necessidade física, que também não haja falta. Isso é o modelo. Quebrar o
o formato religioso é necessário. Eu brinquei que crente é problema. Esse formato religioso, a qual com 2 tempos nós começamos a apontar para os outros e dizer, olha como é que o irmão se comporta, olha como é que o fulano faz, olha como é que as coisas estão, e nós nos tornamos críticos, senhores de nós mesmos, e temos uma capacidade violenta de julgar aqueles que são diferentes. E o que aconteceu ali naquele lugar, naquele Pentecostes, Deus trouxe uma unidade no meio de um povo diferente. Ali foram alcançados judeus, foram alcançados árabes, e já havia diferença, já havia briga. E a presença de Deus conseguiu quebrar isso. O tempo passa e nós nos esfriamos nesse relacionamento. E eu acredito que para atingir e alcançar essa igreja perfeita, nós precisamos voltar ao Senhor e sermos cheios novamente da presença de Deus, sermos cheios do entendimento daquilo que Deus quer fazer através de nós, a ponto de conseguirmos renunciar ao nosso próprio ego e poder enxergar a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Hoje nós fomos ensinados durante muitos anos a buscar a Deus pelas nossas necessidades. E é interessante que a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurava a casa de Jó e acrescentava na vida de Jó. Outro dia eu falei sobre isso, que quem prometeu alguma coisa para quem subisse no monte foi Satanás. Ele disse para Jesus que levou ele num lugar alto e prometeu um tanto de coisa. E às vezes a gente vai para o monte para fazer campanha por aquilo que nós queremos, nossos alvos e objetivos financeiros. Não estou dizendo que isso não é lícito, mas estou dizendo que a essência precisa voltar ao nosso coração, para que nós possamos entender o modelo dessa igreja que funciona, essa igreja que agrega a gente, essa igreja que consegue olhar para as diferenças e abraçar as diferenças ao invés de rechaçá-las, essa igreja que não põe formato e dá nota para o pecado, porque às vezes nós absorvemos o pecadinho, mas o pecadão não. Queridos, o que matou Ananias e Safira foi algo simples, foi uma mentirinha comercial. Foi uma mentirinha comercial. Não, nós estamos dando tudo. Te dei os desconto tudo que eu tinha. Coisa simples. Trouxe uma sentença. Não precisa pagar nada para fazer parte do clube. Não precisa fazer nada que sobressaia humanamente falando para ser aceito. Mas o que precisa acontecer é nós buscarmos de novo esse mover, essa unção de Deus, para que o eu consiga ser subjugado, mas que a presença do Espírito Santo faça com que a gente consiga enxergar a pessoa que está do nosso lado. Eu acredito que a hora que nós entendermos isso, nós começarmos a cuidarmos uns dos outros, começarmos a compartilharmos uns com os outros, estreitar os nossos relacionamentos em oração, eu creio que a gente vai conseguir atingir um modelo de uma igreja ideal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Não acredito que seja algo diferente disso. Por mais que a gente use a criatividade, por mais que a gente use o formato, por mais que a gente seja capaz, por mais que eu seja mais eloquente, se não houver graça de Deus, não há ambiente que acolha. Enquanto não houver uma presença do Espírito Santo fazendo com que nós cuidemos uns dos outros em amor,
Cuidemos, que eu falo, é de estar preocupado, ou alguém chegar do seu lado, dentro da igreja, você sabe que está angustiado, e a pessoa entra e sai, e não tem ninguém para dar um abraço. Às vezes você sabe que o irmão está passando por aquele momento, e você não consegue nem estender uma ligação, uma mensagem. Eu acho que a hora que nós entendemos isso, isso foi a explosão da igreja, a essência, o ser um em Deus, estar em comunhão com Deus e com os demais. Isso fez uma igreja modelo que cresceu. Talvez seja a igreja ideal, que juntou árabes, judeus, palestinos e outros de línguas diferentes, e gerou uma unidade tão grande que as pessoas foram chegando e permanecendo, a ponto que começou a afrontar o Estado. Quão grande a igreja cresceu. Nós não temos noção do que a palavra de Deus diz. Se onde nós estivermos mais de 1, 2, tudo que a gente liga na terra é ligado no céu, tudo que a gente desliga na terra é desligado no céu. Nós não temos noção do que é a força da unidade do corpo de Cristo. Eu costumo dizer que se o boi e a vaca de 800, 900 quilos soubesse a força que ele tem, ele seria o proprietário da fazenda. Nós, como corpo de Cristo, nós não temos noção da força que nós temos como igreja. Mas o formato religioso um dia nos separou. Um formato denominacional, um modelo, o jeito de vestir, o jeito de pensar, o jeito de ser mais santo que os outros, o jeito de não ser santo, o jeito de aceitar, o jeito de não aceitar, separou a igreja. E a hora que a igreja conseguir tirar o ego, o eu, o formato religioso do meio dela, nós vamos começar a entender que tem gente que vai tudo de bermuda para o culto, e eles vão ser salvos. Nós vamos entender que tem uma turma que vai de terno nesse calorão de 40 graus, e eles estão firmes lá de terno, crendo que o terno vai pregar, se tirar ele, mas que serão salvos. Crendo aqueles que dão oportunidade e aqueles que não dão oportunidade, daqueles que as irmãs têm vez e daqueles que as irmãs não têm vez. Acredito que isso diminui, eu acredito que isso perde oportunidade, eu acredito que isso perde o valor de agregar. Mas o dia que nós conseguimos passar por cima dessas barreiras, a começar dentro, talvez a gente entenda a força que a igreja do Senhor Jesus tem nessa terra, para colocar rei e para tirar rei, para derribar, para destruir e para construir. E hoje talvez a coisa funcione por causa do mover e da ira de Deus por causa do pecado. E esses dias eu vi uma profecia que vai inundar não sei aonde, vai morrer não sei quanto. Falei, para meu filho, tem que cair é fogo, porque a água não vai acabar com o mundo mais. Está escrito lá do início. Ah, está chovendo, vai inundar a cidade e tal, vai ter... Não, para, não vai acabar com água não, vai acabar com outra coisa. A água já foi uma vez. Mas eu acredito que se a igreja entender isso dentro e a gente conseguir manifestar isso fora, não tem nada que segure a expansão do reino de Deus. Amém? Não é o crescimento da igreja não, é a expansão do reino, é a expansão da vontade de Deus para a vida das pessoas. Isso é a expansão do reino. Não é aquilo que a gente quer, não é o crescimento físico, não é o crescimento estrutural, é o avanço do reino. É aonde a gente está, a presença de Deus é manifesta, porque o nosso ego se aquietou, mas a glória de Deus é manifesta. Amém, queridos? Que a gente possa orar por isso. Deus, eu quero viver essa igreja, eu quero viver esse modelo,
As pessoas hoje estão se tornando cada vez mais egoístas, mais fechadas. Mas eu quero te dizer que a única coisa que preenche o ser humano é a presença de Deus. E a única coisa que vai alegrar seu coração é você descobrir para que você serve. Porque o dia que você descobrir para que você serve, aí você vai servir. E quando a gente serve, a gente descobre para que serve. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Teu reino vem. O reino de Deus será manifesto através da vida da igreja aqui na terra, queridos. E quando eu falo igreja, eu falo de indivíduo. Igreja. Não falo de estrutura. Pai amado, em nome de Jesus, eu acredito que às vezes nós estamos buscando o modelo ideal, o formato certo, aquilo que nós buscamos e entendemos de forma humana como devemos fazer. Mas o modelo ideal, o Senhor nos deixou ali, ó Deus, em Atos, onde havia uma comunhão, onde o ego se aquietou e as pessoas se preocupavam umas com as outras. E a Bíblia diz que a cada dia vinha acrescentando pessoas, as pessoas eram curadas, suas necessidades eram supridas, havia mudança de vida, havia transformação de vida. Aquelas pessoas que eram egoístas, pecadoras, ao ter uma experiência com Deus, elas se viam transformadas. E isso fez com que a igreja fosse crescendo, crescendo, crescendo. E eles se reuniam, Paulo pregava, caía gente da janela, porque as pregações eram constantes, longas, e vinham se achegando e se ajuntando pessoas sedentas da tua presença, Senhor. Senhor, nós como igreja precisamos viver esse tempo. Nós como igreja precisamos entender a força que existe, ó Deus, a tua igreja aqui na terra. Que nós somos, ó Deus, sacerdócio real. Nós somos reis que viemos para reinar em teu nome, para trazer a cultura do teu reino. E é tão difícil, ó Deus, um povo que foi feito escravo, que vem de uma linhagem de escravo, entender o que é reinar. Isso é muito difícil para a nossa cabeça, para o nosso entendimento. E aí temos uma cultura que quando conquistamos algo, por menor que seja, nós desprezamos as coisas que estão à volta, nós desprezamos aquilo que nos fez chegar, ó Deus, naquele lugar do prêmio, naquele lugar da bênção. Nos dá um coração convertido ao Senhor, nos dá um coração, ó Deus, com entendimento, para que a gente não possa viver mais esse tobogã espiritual, esse tobogã financeiro, esse tobogã de relacionamento de família, que uma hora está no auge, outra hora está no vale, outra hora está no auge, outra hora está no vale. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa essência, e eu sei que muitos de nós vivemos esse tobogã espiritual, financeiro, familiar, mas que hoje haja um entendimento que a única coisa que é capaz de nos trazer uma plenitude, um alinhamento, é a presença do Teu Espírito Santo, é ter comunhão com o Senhor, para que nós possamos, ó Deus, sermos, ó Deus, a expansão da Tua glória manifesta aqui na terra. Que o Senhor ministre essa palavra nos nossos corações essa noite, que haja esse entendimento
Que nós possamos, ó Deus, termos um coração quebrantados, preocupados com as pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos fazer calar o nosso ego, o nosso eu, mas fazer, ó Deus, cumprir a tua vontade, para que cada dia mais o teu reino expanda na face da terra e pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, ó Deus. E eu te oro e te peço por isso em nome de Jesus. Traz esse entendimento para a tua igreja, traz esse entendimento para o teu povo, traz essa sensibilidade aos nossos corações, para que nós possamos buscar o teu reino em primeiro lugar, ó Deus, e as outras demais coisas serem acrescentadas. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.